Olá pessoal, então nesse vídeo vamos continuar aí falando um pouco sobre os circuitos de corrente alternada mais simples. A gente falou um pouco sobre o RL, né, o resistor indutor sujeito a uma tensão alternada, e agora nós vamos para o RC. Então eu vou começar um pouco mais rápido aqui, com algumas contas feitas e depois vai detalhar mais um pouco na parte em que for diferente do RL. Tá? Então vou dar ênfase também em outras coisas, em particular as diferenças entre o RL e o RC. Então vamos atentar a esses pontos. Então vamos passar aqui rapidinho, né, sobre o circuito. Então basicamente ele é feito de uma tensão VT, né, também cossenoidal, né, uma tensão harmônica, e vai passar agora por um capacitor que vai naturalmente carregar aqui com uma carga mais Q desse lado, né, menos Q deste outro, certo? Passa uma corrente de T que passa também por um resistor e fecha a malha, né, no outro polo da fonte. E a gente vai tentar calcular também a corrente elétrica I de T. Tá? Então vamos fazer isso no domínio do tempo, né, para a gente ver como todas essas coisas surgem naturalmente da definição do comportamento temporal da resposta dos elementos dos circuitos, né, a uma determinada tensão que varia no tempo. Então vamos aplicar as leis de Kirchhoff aqui. O aumento da tensão daqui para cá, V de T, deve ser igual às duas quedas de tensão nos elementos subsequentes. Capacitor, a tensão dele é a carga sobre a capacitância, né? A outra queda de tensão é a lei de Ohm, né? RI, certo? Vamos formular inicialmente essa equação diferencial para a carga, né? Então você pode trocar a corrente pela derivada temporal da carga, isso que foi feito nessa passagem aqui, certo? E aí, em seguida, nós trocamos, dividimos tudo por R e obtemos aí a nossa equação aqui nessa caixinha vermelha, que é a equação diferencial que descreve o comportamento da carga elétrica. Então, primeira derivada, né, 1 sobre RC, vai dar uma escala de tempo, né, esse RC aí, vezes a carga e um termo forçante é associado à fonte. Então, se nós quiséssemos, né, calcular a solução geral dessa equação diferencial, né, sempre usamos o mesmo algoritmo. Então, perceba que é tudo análogo ao que a gente fez no RL. Né? Então, solução da homogênea, o que é a equação diferencial homogênea? Você zera o termo forçante. Você vai ter uma equação aqui de primeira ordem. Você pode procurar uma equação característica lambda mais 1 sobre RC igual a zero. Esse lambda será o que multiplica o t em uma função exponencial associada e sem muito problema nós temos essa solução aqui para a carga. E da mesma forma que o RL, percebam que essa resposta ela decai com o tempo. Então, ela vai dar aí o termo transitório, né, que vai ser para encaixar as diferentes condições iniciais possíveis. Né? Mas para tempos longos, o que vai dominar vai ser a solução estacionária, que vai vir do termo aí da solução particular. Então, vamos continuar aqui. Na solução particular, a gente tem esse termo aqui. Nós poderíamos fazer analogamente, jogar já um termo, ir para o domínio complexo, né, transformar esse cosseno em uma exponencial e resolver aí um Q particular sem muito problema. Mas como eu quero calcular a corrente, e em particular para a gente poder comparar com o vídeo passado, o RL, né, então eu vou deixar um pouco de lado a carga e vou começar a trabalhar agora com a corrente elétrica e olhar só o termo estacionário, né, que vem dessa solução particular. Então, vamos derivar pelo tempo, né? Essa derivada pelo tempo vai servir basicamente para o quê? Para eu trocar a carga por corrente elétrica, que é a sua derivada. Então, aqui eu tenho derivada da carga, derivada disso é a derivada segunda, que é a derivada primeira da corrente. Derivada, então aqui na vertical, né? Derivada da carga vai virar corrente aqui também. E agora eu preciso derivar a função cosseno de ômega t, que vai ser menos seno com um termo aí da regra da cadeia, ômega multiplicando. Então, fazemos as derivadas termo a termo,
certo? E nós precisamos agora tratar com essa equação diferencial. Então eu vou ter um pequeno tratamentozinho aí só para fazer parecer um cosseno de ômega t, para a gente poder estender no domínio complexo, ainda tirando a parte real apenas, tá? Por uma questão de facilitar a comparação. Então, seno de ômega t, né, é um seno de um certo ângulo θ, que eu posso imaginar que eu vou trocar por o ângulo complementar. Então, π sobre 2 radiano menos θ, né? Então, são dois ângulos que somam 90 graus, ou π sobre 2 radiano, mas o cosseno é uma função par, né? Cosseno de θ é cosseno de menos θ. Então, eu posso trocar esse argumento, que antes era π sobre 2 menos θ, por θ menos π sobre 2. Certo? Então, a gente faz esse truquezinho aí, basicamente para ver que a diferença entre as funções seno de θ e cosseno de θ é uma defasagem de π sobre 2. Então, vamos usar essa identidade para trocar esse seno de ômega t por um cosseno de ômega t menos π sobre 2. Então, basicamente, isso aqui são alguns pequenos truques de trigonometria. E eu tenho um sinal aqui menos do lado de fora. Então, para me livrar dele, eu vou colocar para dentro do cosseno. Como eu faço isso? Basicamente percebendo que um incremento de 180 graus ou π radiano na função cosseno, ela é em troca de valor. Né? Então, eu troco esse menos π sobre 2 por mais π sobre 2 e esse menos aqui some. Tudo bem? Então, aí nós fazemos aí o tratamento, né? A gente vai fazer a maquiagem da equação diferencial. Então, chegamos aqui nessa equação da corrente elétrica, que a gente poderia comparar com, por exemplo, aquela que nós encontramos no circuito RL. Tudo bem? E agora a gente vai fazer um tratamento análogo aqui também. Então, chegou a hora de a gente fazer uma expansão no domínio complexo. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui do I de t e agora eu vou usar um I chapéu de t. Alguns livros usam essa notação aqui. O que tiver com um tio é uma quantidade no domínio complexo, né, a parte imaginária, mas que é criada, né, por uma facilidade matemática. E se você quiser recuperar, né, então tal que I de t é a parte real desse I com um tio. Tudo bem? E aí nós vamos criar então uma equação diferencial associada a essa que nós temos aí em cima. Tudo bem? Então, derivada vai ser a mesma, mais 1 sobre RC com a corrente complexa. E esse termo aqui forçante a gente vai agora transformar num termo complexo. E vai ser, deixa eu ver aqui, V0 ômega R. Deixa eu ver, cosseno. O cosseno vai virar uma exponencial complexa I elevado a ômega t menos π sobre 2. Okay? Então, essa aqui é a nossa grandeza que a gente está interessado. Tá bom? Então, esse E elevado a π sobre 2, a gente pode colocar para fora, multiplicando. Vai ser basicamente um izinho, né? Unidade complexa aqui. Vamos lá, aqui. E V0 ômega sobre R é elevado a I ômega t. Tudo bem? Então, a gente se livra desse argumento. Basicamente, vai virar um giro de π sobre 2 é pegar o I e multiplicar. Ótimo. Então, vamos repetir aqui o lado direito. E nós precisamos, então, encontrar uma solução para essa equação diferencial. E vai ser, por exemplo, né? Então, vamos fazer esse I como sendo uma amplitude que multiplica E elevado a I ômega t. E essa amplitude, percebam que ela pode ser complexa. Então, esse A é um número complexo que pode, por exemplo, ter uma fase própria, né? Que depois eu posso incorporar na minha função cosseno, que vai sair daí.
né? Então, vamos partir agora para as contas. Certo. Então, vamos lá. Vamos substituir isso aqui lá em cima, né? Derivada do termo do i chapéu vai aparecer um i ômega multiplicando a i ômega t mais 1 sobre rc. Repete o i, é elevado a i ômega t de novo. Vamos ter agora esse termo forçante, é elevado a i ômega t. Do jeito que isso é construído, todas essas exponenciais complexas se anulam, né? E nós podemos então fatorar o a e isolá-lo, né? Então o a, que é a amplitude aqui, vai ser igual a esse termo, né, da direita dividido pelo que? O que tiver em fatorado aí. Então vai ser 1 sobre RC mais I ômega. Então esse aqui é o A. E a gente agora só precisa tratar um pouquinho mais esse negócio, né? Então vamos multiplicar a resistência. Deixa eu ver. Vamos lá. Esse I para cima eu vou trocar por um menos I dividindo. Tá? Então eu posso fazer isso sem nenhum problema, né? Eu quero multiplicar ali embaixo. Então vamos... Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui basta, né? Certo. Né? E esse ômega aqui para cima também eu vou dividir lá embaixo. Então vamos jogar um ômega aqui dividindo. Tiro ele lá de cima. Passou aqui. Alguns professores chamam de carrossel isso aí, né? Mas é basicamente um algebrismo aí qualquer. Tá, então vai ser V0 dividido, né, que era o que a gente tinha antes, RL, e aí então vamos lá. I com menos I vai ficar menos I ao quadrado, I ao quadrado menos 1, então eu vou ter R multiplicando, né, e ômega em cima com ômega embaixo, né, vai cancelar. E o resto, eu fiz esse termo aqui. E agora eu vou fazer esse termo. E o outro termo, vamos lá. Ele vai ser menos I, que multiplica o R cancela, ômega T. Ômega C. Isso. Né? Ou eu posso ainda, como alguns livros têm a fórmula pronta, mais esse menos I em cima eu jogo com o I embaixo. E a gente evita esse sinal de menos. Tudo bem? Então agora nós encontramos a amplitude, né, dessa função complexa. Então, portanto, letra feia, gente. Deixa eu... Portanto, né, nós temos que o I complexo de T é igual a essa amplitude V0 sobre R, que multiplica 1 mais I ômega C, que multiplica a I ômega T. Tá? E aí nós vamos então recuperar a corrente real, né? A parte estacionária dela, né? Tirando a parte real disso aqui. Então, né? Vamos tirar a parte real. Isso aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar o módulo disso aqui, V0, que divide aqui o R ao quadrado, mais 1 sobre ômega C ao quadrado, certo? E um cosseno do argumento desse cara inteiro, né? Então seria ômega t, que é o argumento da exponencial complexa, né? E agora, deixa eu ver, antes aqui tinha um menos, né? Agora vai ser um mais delta aqui, em que delta é o arco tangente de quem?
dessa parte imaginária sobre R. Então, é o argumento disso aqui. Então, 1 sobre ômega C e R aqui, certo? Então, aí seria esse argumento que nós temos aqui. Bem, se eu fiz muito rápido, né, acompanhe com um caderninho aí no lado e façam os contos vocês mesmos, né, que eu acho que é importante você não só assistir esse vídeo. Certo? Então, basicamente é isso aqui, né, a corrente. E aí percebam agora, né, que antes a gente tinha um certo comportamento que em altas frequências a corrente sumia, né? E agora, se eu tenho baixas frequências, né, ou seja, se ômega que vai lá para baixo, né, nesse caso aqui, se ômega é muito baixo, essa fração aqui é muito alta, né, e o i é muito baixo. Por quê? Qual que é o limite da menor frequência possível? É DC, né? E quando é DC, basicamente você carrega o capacitor e para de fluir corrente. Então, nesse sentido é que isso aqui é um passa alta, né? Se você tem uma frequência muito alta, esse termo aqui ele some, né? Ele vai a zero e você tem aí a máxima corrente possível. Então isso aí é um passa alta, né? Um passa alta frequência, certo? Então isso é a interpretação física em termos de engenharia de filtros elétricos, tá bom? Ótimo, isso aqui é a corrente, né? Se a gente quisesse algum daqueles diagramas que nós tínhamos, né? Então um diagrama de impedância, né? Nós vamos ter, vamos lá na tinta preta. Nós temos aqui, agora eu vou colocar por conta do I negativo, né? A gente tem uma soma aqui de uma impedância real R, certo? Nós temos aqui para baixo ômega C, e aqui seria, né? Fazendo 90 graus, aqui seria o meu Z, né, meu Z real aqui, e a nossa impedância real seria a impedância real, seria esse Z, que aí seria o módulo do V de pico, né, sobre o I de pico, tudo bem? Isso aqui é dado por deixa eu ver aqui, na verdade, Z de pico, V sobre I, né? Isso, então, tá aqui o I. Então, V0 sobre isso aqui, a gente vai ter R aqui ao quadrado sobre 1 sobre ômega C ao quadrado. Certo? E aí, se nós quisermos fazer o diagrama de fasores, né, nós vamos ter o seguinte, né? Aqui nós teríamos aqui a parte real, a parte imaginária. A tensão vai ser a nossa referência de fase. Então, posso imaginar aqui sendo um V0 que gira com ômega T, certo? E onde é que estaria a nossa corrente? Então, percebam que ela é uma função temporal aí que tem uma certa amplitude IP que a gente já calculou. Esse IP seria isso aqui, né? Corrente de pico, né? E cosseno de ômega T mais delta. Então aqui a gente fala que a corrente está adiantada da tensão. Então aqui a gente teria um I de pico adiantada de um certo delta, né? Vamos colocar um nome diferente, um delta C, só diferenciar
o resultado da última, certo? Então aqui nós calculamos a amplitude da corrente, né, a defasagem entre a tensão e a corrente, né? Antes a gente tinha o IL ao contrário, né, que a gente tem esse sinal aqui trocado do delta, que é essa defasagem. Tudo bem? Então esse aqui é o circuito RC para corrente alternada. Então percebo que enquanto no RL a gente tinha a resistência se comparava com ωL, aqui no RC a gente vai aparecer agora 1 sobre ωc, né? E uma troca aí de sinais vai aparecer com esse antes era mais ωL, aqui agora vai ser menos I sobre ωc, que vai jogar o I para baixo. Tá? Então tudo isso vai ser bem importante quando a gente definir as impedâncias complexas de elementos de circuito de corrente alternada, tá bom? Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.